e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Espero que você tenha se deleitado com esta música. Estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida nesta manhã de terça-feira, hoje 21 de julho. O mês está indo embora e nós estamos aqui para trazer esse recado de Deus todas as manhãs. A partir de hoje nós vamos estar ouvindo o pastor Robson, ele é pastor da igreja Nova Vida. Viajamos juntos a Israel no começo deste ano e possivelmente para o ano estaremos viajando com ele, a convite de um irmão aqui de Campina Grande que foi curado de Covid, o nosso irmão Toninho, e ele me prometeu: pastor, eu quero ir a Israel agradecer a Deus pela cura, pelo milagre que Deus fez na minha vida. E eu disse para ele: meu irmão, eu não tenho condições de ir. Ele disse: pastor, eu vou bancar a sua passagem, ida e volta. Isso é milagre de Deus na vida da gente. Como Deus é maravilhoso, não é? Então, o Robson, ele vai estar a partir de hoje trazendo uma série de estudos sobre o que está acontecendo no mundo, a razão de ser desta doença que se espalhou em todo o mundo, sobre todos os moradores da terra. Então, o Robson, ele vai, a partir de hoje, trazer uma série de estudos e eu espero que você continue ligado conosco. Antes, porém, desejamos fazer uma oração por você que está conosco nesta manhã. Pai, queremos te agradecer pela tua bondade, pelo teu imensurável amor, por tuas misericórdias que são a causa de nós não sermos consumidos. Que tu se digne de abençoar a cada telespectador, a cada internauta que está conosco e que a tua palavra nesta manhã derrame luz em nossas mentes, em nossos corações, diante destes acontecimentos que estão ocorrendo em todo o mundo. Tem misericórdia, abre o nosso entendimento, dá-nos discernimento dos fatos, das coisas que estão ocorrendo agora em todo o mundo. Usa o teu servo, pastor Robson, para falar ao nosso coração, pois eu te oro e te peço agradecido todas estas bênçãos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. O pastor Robson, eu admiro muito como um grande estudioso da Bíblia, um grande pesquisador. Por exemplo, ele estará indo em janeiro fazer pesquisas arqueológicas, pesquisas históricas de fatos narrados nas Escrituras Sagradas. Serão 16 dias que ele vai estar correndo norte a sul, de leste a oeste. E Deus está me dando o privilégio, de acompanhá-lo também. E eu acredito que nesta manhã você vai aprender muito com o pastor Robson. Sem perda de tempo, fiquemos com a introdução hoje deste importante estudo que ele apresentou recentemente. Graça e paz, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, sua família também, e que você esteja nesse momento com sua Bíblia na mão e com material de anotação também, porque nós veremos muitas coisas importantes a partir de agora, nesse novo estudo que nós estamos iniciando. Talvez você já tenha ouvido falar que Israel é o relógio de Deus. Bom, eu discordo desse pensamento e nós estamos aqui a partir de agora para estudar sobre isso, para nós conversarmos sobre isso, para entendermos à luz da palavra de Deus sobre esse assunto que é tão importante, especialmente nos dias de hoje, diante de tantas coisas que têm acontecido e que têm deixado tantas pessoas com tantas perguntas, e são dúvidas, questionamentos, e muita gente tentando
contextualizar a palavra de Deus diante da situação que nós estamos vivendo, face a essa pandemia que tem mudado o curso da história da humanidade, pelo menos tem mudado o curso da história na nossa visão, não no plano de Deus. Eu tenho dito que cada coisa está exatamente no lugar que Deus quer que esteja. E por isso nós sentimos paz, sentimos tranquilidade em poder continuar caminhando, entendendo que Deus tem o total controle e domínio sobre o curso da história, sobre o curso da nossa vida. Nada foge ao controle do Senhor. Então, com isso, nós descansamos o coração, sabemos que Deus tem o controle da nossa vida, o controle da igreja, o controle da história da humanidade, inclusive dos reis, das autoridades que foram constituídas. Como disse o profeta Daniel, Deus é quem faz o rei sentar no trono e é ele também que tira o rei do trono. Então nós vamos falar a partir de agora sobre a igreja como o relógio de Deus. A igreja que representa o cumprimento do plano de Deus na história da humanidade, quando ele agrupa todos os povos de todas as línguas, tribos e nações, reunindo os salvos de todas as eras. Mas antes de começar a tratar desse assunto, que diz respeito ao cumprimento de profecias bíblicas, que diz respeito ao cumprimento do plano de Deus na história da humanidade, e onde nós começamos a compreender o porquê que tantas coisas estão acontecendo no curso da história. Antes de começarmos a falar sobre tudo isso, nós precisamos estabelecer algumas regras para a nossa caminhada. E essa regra diz respeito a um assunto que tem um nome bem complicadinho, bem chatinho de se pronunciar, que é interdisciplinaridade. E o que vem a ser isso? Interdisciplinaridade é o agrupamento de diversos ramos de conhecimento para um objetivo comum. É a ligação entre as disciplinas que proporciona um conhecimento mais especializado. Ou seja, interdisciplinaridade é a reunião, é o agrupamento de diversos assuntos, de diversos temas ou diversas ciências que dizem respeito àquele assunto que está sendo tratado. Eu quero dar um exemplo para você que diz respeito ao estudo da hermenêutica. Por exemplo, hermenêutica é a interpretação da Bíblia, é a ciência, a arte de interpretar a palavra de Deus. Quando nós falamos de hermenêutica, nós precisamos tratar de história, de geografia, nós precisamos entender o contexto social em que o texto bíblico foi escrito, e isso envolve assuntos como política, economia, cultura, e nós precisamos tratar também sobre a língua, o idioma em que o texto bíblico foi escrito. Então perceba que a hermenêutica é um tema que envolve a interdisciplinaridade. Nós coletamos várias ciências, história, geografia, arqueologia bíblica, sociologia, economia, política, e nós agrupamos, nós colecionamos esse conjunto de saber, de conhecimento, para podermos entender corretamente a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, dentro do contexto em que ela foi escrita. Dito isso, nós também não podemos desprezar a língua em que a palavra de Deus foi escrita. Por isso, um bom estudante da Bíblia deve contar com material de auxílio no seu estudo bíblico. Por exemplo, bons comentários bíblicos. Afinal de contas, ninguém vai descobrir a roda. Nós não vamos fazer uma descoberta nova. A revelação já foi dada, nós já temos aqui aproximadamente 2000 anos de história da igreja, em que Deus foi usando os seus servos para que eles fossem comunicando a verdade, e hoje nós não temos nenhuma nova revelação
a ser acrescentada na palavra de Deus. Por isso, nós fazemos o nosso estudo pessoal, particular, mas nós devemos ouvir os antigos para verificar se aquela descoberta que nós fizemos está de acordo com aquilo que os nossos irmãos no passado também já descobriram acerca da palavra de Deus. Afinal de contas, o Espírito Santo que inspirou o escritor da palavra de Deus é o mesmo Espírito Santo que conduz o leitor da palavra de Deus a chegar à mesma conclusão. Por isso, nós devemos ouvir os antigos. Esse estudo que nós falamos, a hermenêutica, deve ser composto pelo conhecimento da história, como eu já disse. Por isso é bom você conhecer história, ler bons livros de história bíblica. É importante você conhecer a geografia bíblica, porque essas informações no texto farão toda a diferença na nossa compreensão, no nosso entendimento da palavra de Deus. É importante também você ter um bom conhecimento das línguas. Eu sei que nem todo mundo aqui estudou grego, hebraico, a grande maioria das pessoas não estudou, mas nós temos bons livros à disposição, léxicos analíticos de hebraico, de grego. Um bom dicionário da Bíblia faz toda a diferença no seu estudo bíblico. Então perceba que isso é interdisciplinaridade. É quando nós colecionamos várias ciências que dizem respeito ao mesmo ramo de conhecimento. Essas ciências, esse conjunto de saber que estão relacionadas. De posse desse conhecimento, após você saber disso, nós precisamos explicar que, a partir de agora, nós estaremos usando a interdisciplinaridade na nossa caminhada. Veja, por exemplo, que em nossos dias nós temos essa mesma necessidade de estudar a Bíblia em nosso contexto, envolvendo essa interdisciplinaridade. Por quê? Porque não adianta você apenas conhecer a Bíblia no contexto em que a Bíblia foi escrita, se você não sabe extrair os princípios bíblicos para aplicar na sua vida nos dias de hoje. E essa é uma das maiores problemáticas que muitos estudantes da Bíblia encontram. Como colocar a Bíblia em prática em nossos dias, dentro do nosso contexto, dentro da realidade em que nós estamos vivendo. Especialmente agora, nesse período de quarentena, nesse período de pandemia, quando muitas pessoas têm aberto a Sagrada Escritura para buscar respostas, para buscar explicações para aquilo que nós estamos vivendo. Então, eu quero começar com você, a partir de agora, explicando o primeiro conceito do que é igreja. Existe um esboço que nós vamos seguir na nossa aula aqui. Então, eu quero apresentar para você esse esboço para que você tenha ciência dos passos que nós daremos daqui para frente. O primeiro assunto que nós trataremos, nós falaremos aqui sobre o que é igreja. Depois, qual o propósito da igreja. Na sequência, o estado do mundo. Depois, o estado da igreja. E, por fim, nós falaremos sobre a profecia bíblica. Qual a importância da profecia bíblica no contexto das nossas vidas? Afinal de contas, os pesquisadores dizem que 1/3 da Bíblia é de profecias. Nós temos aqui diversas profecias que já se cumpriram e tantas outras que ainda vão se cumprir. Os estudiosos dizem que o Antigo Testamento possui 573 passagens proféticas e o Novo Testamento possui 412 passagens proféticas, que quando são desmanchadas, isso aqui resulta em mais de 6.000 profecias. De todas essas profecias bíblicas, a metade já se cumpriu e outra parte ainda está se cumprindo, especialmente em nossos dias. Então nós vamos fazer essa caminhada aqui para tentar entender, à luz da palavra de Deus, o contexto que nós estamos vivendo e tentando aqui
responder às perguntas que têm sido feitas. Então, em primeiro lugar, o que é igreja? Ao longo da história, criou-se a ideia de que Israel seria o relógio de Deus. Mas eu discordo disso porque o plano de Deus está acima de Israel. Veja, por exemplo, o texto bíblico de Efésios capítulo 2, versículo 14, quando o apóstolo Paulo escreve dizendo que Jesus Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a saber, a inimizade. A questão é, que parede de separação é essa que o apóstolo Paulo está falando? Eu penso que esse texto aqui de Efésios, que nós acabamos de ler, é muito importante para nós entendermos a expressão que eu usei agora há pouco, quando disse que eu não acho que Israel é o relógio de Deus, e sim a igreja, porque a igreja ela é superior a Israel. E nós precisamos entender esse conceito teológico do apóstolo Paulo. O Templo de Salomão foi construído no Monte Moriá, no local onde Abraão fora sacrificar seu filho Isaque. Muito tempo depois ele foi reformado por Herodes o Grande. Era um prédio muito bonito, com uma altura equivalente a um edifício de 23 andares, com muitos compartimentos divididos em diversas áreas, onde os judeus poderiam circular e oferecer seus sacrifícios. Havia área específica para os homens, área específica para as mulheres, uma área onde os sacerdotes realizavam o sacrifício e a parte interna, o Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote poderia frequentar. Os gentios poderiam ir na parte externa, que era separada por uma mureta chamada de Sorek, que é essa área que nós estamos vendo aqui. Por isso o apóstolo Paulo nos diz que o muro de separação foi derrubado. O conceito, então, do apóstolo Paulo é que se o gentio não poderia entrar na presença de Deus por causa desse muro de separação, Cristo agora não apenas derruba esse muro de separação, mas ele também dá um novo conceito do que é templo. Porque antes o templo para o judeu ele era feito de pedras. E a própria palavra já diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso não quer dizer que o local de adoração não seja importante. É sim, nós veremos daqui a pouco os motivos disso. Porém, se o templo era o centro da adoração para o judeu, o local físico, as paredes, e isso é tão importante para o judeu, que ainda hoje ele está lá no Muro das Lamentações, lamentando o fato do templo ter sido destruído e orando a Deus para que o templo seja reconstruído, de tão importante que é para ele. Para nós, esse templo simboliza o próprio Cristo. E o próprio Jesus Cristo disse isso. Eu não sei se você lembra da passagem bíblica de João capítulo 2, do versículo 19 ao 21, quando Jesus lhes respondeu dizendo: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Ou seja, o templo apontava para Cristo, simbolizava Cristo. Então, quando nós pegamos o texto do Evangelho de João, quando Cristo diz que destruiria o templo, se referindo ao seu próprio corpo, e o apóstolo Paulo acrescenta em Efésios que aquele muro de separação foi derrubado, isso quer dizer que se Israel, o Israel físico, era o povo de Deus no Antigo Testamento, Deus tem um plano muito maior do que simplesmente uma nação física, uma nação representada por um povo geograficamente localizado. A palavra de Deus nos diz que o plano de Deus era alcançar as nações. E é isso que nós encontramos no texto de Apocalipse, e o apóstolo Paulo explica com mais clareza ainda no texto de Romanos, dizendo o seguinte: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas
em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Romanos capítulo 9, do versículo 6 até o versículo 8. E mais, ainda no texto de Romanos, alguns versículos mais à frente, o apóstolo Paulo continua explicando e dessa vez fazendo menção ao texto de Oséias, dizendo o seguinte: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Romanos capítulo 9, versículo 25. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que Deus levantou a nação de Israel para o propósito de alcançar pessoas de outras nações. Por isso que em Apocalipse está escrito que nós encontraremos lá, diante da presença do Senhor, de todos os povos, línguas, tribos e nações. Estarão ali representantes de todas as etnias louvando a Deus. Então, perceba que isso é a igreja. É o conjunto de pessoas que são salvas, compostas de todas as tribos, línguas, povos e nações, de todas as eras. Perceba com isso que o plano de Deus para a igreja é maior do que Israel, porque agora nós temos uma expansão nesse projeto. Leia comigo Romanos capítulo 9, do versículo 30 e 31. Paulo diz assim: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, aqui decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Em outras palavras, o que nós temos aqui é a ideia bíblica, é o ensino bíblico apresentado pelo apóstolo Paulo, de que o judeu queria se justificar por obras da lei, mas os gentios foram alcançados mediante a fé. Por isso nós somos justificados por fé e não por obras da lei. Nós temos aqui uma série de apresentações bíblicas no Antigo Testamento que mostram que Deus, já no Antigo Testamento, por meio da graça, estava alcançando pessoas que não faziam parte da nação de Israel. Nós temos o exemplo de Naamã, comandante do exército da Síria. Nós temos o exemplo clássico do próprio Melquisedeque, que se apresenta diante de Abraão e ele é chamado de rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Então nós temos agora a conclusão de todo esse ensino bíblico no texto de Apocalipse, que nos diz: depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então nós temos representantes de todos os povos aqui louvando a Deus pelo dom da salvação. Por isso nós dizemos que o plano de Deus para a igreja, ele é maior do que o plano de Deus para Israel. Porque Israel é uma nação geograficamente localizada e a igreja não tem uma nação geograficamente localizada. Nós somos cidadãos do céu e a igreja é composta por cidadãos de todos os povos. E não apenas isso, de todas as eras, desde Adão até o último dia da história da humanidade. Isso é a igreja. Somente com esse conceito bíblico de igreja já fica claro que o projeto de Deus para a igreja é maior do que o projeto de Deus para Israel. Muito embora Deus tenha sim um plano para a nação de Israel. Acredito que você foi profundamente enriquecido e abençoado através de todos esses esclarecimentos, mas amanhã você está convidado a continuar conosco, ouvindo a continuidade desse importante estudo. É um tema atualíssimo. Nós estamos vivendo
momentos de histórico, né? Momento que nós estamos fazendo parte dessa história nesses dias do novo normal. Continuemos orando pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele foi acometido dessa doença que está aí, né? E nós devemos intensificar as nossas orações para que ele esteja totalmente recuperado durante essa quarentena. Ele deve estar isolado, né, para que possa se recuperar. Essa é a nossa oração que nós fazemos todos os dias. Que todos fiquem com Deus. Um fortíssimo abraço virtual e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir.